Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. O Lorenzo tinha 5 anos quando eu conheci o Adilson, e entre os dois houve uma conexão imediata. O sonho do meu filho era ter um pai. Quando o meu marido faleceu, o meu filho estava prestes a completar 1 aninho e ele mal teve a chance de conhecer o pai. Em respeito ao amor que eu sentia pelo meu falecido marido, decidi não me envolver em novos relacionamentos. Mas pelo fato de eu estar na época com 22 anos, a minha sogra me aconselhava a refazer a minha vida, seguir em frente, mas eu optei em continuar sozinha. O Carlinhos faleceu de leucemia e a sua partida foi uma dor dilacerante e eu demorei a compreender. O meu marido era a luz da minha vida, meu companheiro, meu melhor amigo. Ele era a âncora que me mantinha em pé e tudo isso se foi deixando um buraco imenso em meu coração. Por essa razão, eu me mantinha à distância de outros homens, porque o que eu e o meu marido tínhamos vivido em tão pouco tempo de casamento me fazia acreditar que jamais encontraria algo semelhante com outra pessoa. O meu filho começou a frequentar aulas de judô e fez amizade com um garotinho chamado Vitor, que tinha um pai muito presente em sua vida, apesar dos pais estarem divorciados. O Adilson estava sempre com o filho e o Lorenzo se apegou ao pai do amigo e vivia interagindo com ele, cumprimentando-se, despedindo. E em um dos treinos, nós dois nos sentamos próximos e ele puxou o assunto comigo, perguntou sobre o pai do Lorenzo, quantos anos o meu filho tinha, e assim iniciamos uma conversa descontraída. O Adilson também me contou que era separado e que mantinha uma boa relação tanto com a ex-mulher quanto com o atual marido dela, e acrescentou que os dois se davam melhor como amigos do que como marido e mulher. E por conta de acompanhar os nossos filhos, acabamos nos aproximando. E em um dia, após uma das aulas das crianças, o Adilson nos convidou para um lanche e o meu filho ficou empolgadíssimo. E diante de tanta empolgação, não tive como dizer um não e fomos até uma hamburgueria. Adilson estava com o carro no mecânico, por isso fomos no meu. Os meninos estavam eufóricos, animados, falando sobre os seus super-heróis favoritos. E acabamos nos envolvendo na empolgação deles. E até comentei que eu amava a Mulher Maravilha. E o Adilson aproveitou para confessar que não perdia um episódio do Smallville. E aí começou a nossa amizade. Quando o Vitor passava os finais de semana com o Adilson, ele nos ligava para fazermos um passeio juntos. E geralmente íamos ao parque, que era o lugar favorito dos garotos. E cada encontro era uma experiência maravilhosa. Os meninos tinham o poder de nos transportar de volta à infância, para uma época onde não havia preocupação, responsabilidade, era só brincar de ser feliz. O aniversário de 6 anos do Lorenzo foi comemorado em um salão de festas. E tudo foi organizado exatamente do jeito que ele queria.
O tema era super-heróis. E eu até pensei que os únicos que estariam a caráter era ele e eu. Mas eu me surpreendi quando os convidados começaram a chegar. E para minha surpresa, todos estavam vestidos de super-heróis. Heróis dos quadrinhos, personagens de filmes e até mesmo super-heróis criados pela imaginação das pessoas. E foi no aniversário do meu filho que eu conheci a Vânia, a mãe do Vitor, uma mulher extremamente agradável e dona de uma simpatia sem igual. A Vânia apareceu na fantasia de super dona de casa, o Vitor de Homem-Aranha e a caçulinha dela, a Vitória, de Branca de Neve. E eu nem imaginava que o Adilson iria aparecer, mas ele me surpreendeu e apareceu fantasiado de super-homem. E o meu filho e o Vitor simplesmente vibraram de alegria. O entretenimento foi garantido e as crianças se divertiram pra valer. E enquanto eles participavam das atividades e brincadeiras, eu tive a oportunidade de conversar com a mãe do Vitor e descobrimos tantas semelhanças entre nós. E o mais impressionante era que trabalhávamos na mesma área, éramos pedagoga e acabamos nos tornando amigas. Ao encerrar a festa, enquanto as crianças saíam exaustas de tanta diversão, meu coração transbordava de felicidade. Ver a alegria estampada no rosto do meu filho era o maior presente que eu poderia receber. O marido da Vânia veio buscá-la e o Adilson aproveitou para pegar carona com ele, mas prometeu me ligar mais tarde, e assim ele fez. O meu filho Lorenzo bateu o pé e foi dormir na casa dos avós, e eu voltei para casa sozinha. Eu já estava me preparando para dormir quando o Adilson ligou. A princípio, a nossa conversa estava morna. Havia momentos em que eu ficava sem palavras e outros em que ele se via na mesma situação. Quando, de repente, tudo começou a fluir naturalmente. Confesso que até senti um friozinho na barriga ao ouvir a voz dele ao telefone naquela hora da madrugada, como se algo adormecido em mim estivesse despertando. E eu me deixei levar por essa emoção. Adormecemos ao telefone. E na manhã seguinte, logo cedo, o Adilson me ligou para almoçarmos juntos. E eu aceitei o convite. Tivemos um almoço maravilhoso e o Adilson, durante esse encontro, ele acabou revelando suas intenções comigo, perguntando se eu estaria disposta a dar uma chance para ele. E a gente começou a sair esporadicamente. Apresentei o Adilson aos meus sogros e ao meu pai, e todos gostaram muito dele. E foi a partir daí que começamos a namorar. E esse namoro me trouxe uma gama de emoções, antes desconhecidas. As emoções eram como ondas do mar, às vezes calmas, serenas, outras vezes agitadas e imprescindíveis. E por vezes eu me sentia culpada por estar feliz ao lado de outro homem que não era o meu falecido marido. Era uma mistura de alegria encontrada no presente com a saudade que o passado trazia. E eu comecei a comparar o Adilson com o meu falecido. E tudo o que ele fazia, eu dizia que o fulano não fazia assim. E eu via que aquilo deixava ele chateado. Mas ele respirava fundo e começava tudo outra vez. Mesmo com
essas oscilações emocionais, decidi morar junto com o Adilson. Afinal, apesar dessas ondas de sentimentos, eu realmente gostava dele. E a gente era um casal muito animado. O Lorenzo, no primeiro dia que o Adilson se mudou para a nossa casa, ele mal conseguia dormir de tanta felicidade. E o bom era que os dois se davam extremamente bem. E o meu novo marido sabia lidar muito bem com o meu filho. Depois de 1 ano de convivência, comecei a ficar incomodada com o comportamento do Adilson. Ele estava se tornando relaxado, não ajudava nas tarefas domésticas e esperava tudo pronto na mão. E eu não estava nada satisfeita com aquele comportamento infantil dele. Sem contar que final de semana ele queria ficar socado em frente à TV e não fazia mais nada. Não íamos mais para o parque, não almoçávamos mais fora, porque tudo para ele era desgastante. E final de semana tinha sido feito para descansar. As crianças imploravam para que ele saísse para dar uma volta, mas o Adilson não se mexia e nem demonstrava vontade alguma. E para não ver os meninos chorando, eu levava os dois para um passeio. E em uma conversa com a Vânia, acabei perguntando como o Adilson era como marido. Mas a Vânia disse que preferia não dizer nada para não causar problema no nosso casamento. Mas eu insisti e ela acabou me contando que se separou por conta do comportamento dele. O Adilson tinha um costume horrível de querer tudo na mão. E quando ela cobrava alguma atitude, ele se sentia ofendido, mas que hoje em dia ele era outro homem. Vânia tentou melhorar as coisas para o lado do Adilson, mas eu sabia que ele continuava igual e por isso resolvi colocar um basta na folga dele. E tivemos uma conversa. E foi nesse momento que eu percebi que o Adilson não aceitava ser chamado à atenção. Em um tom desrespeitoso, ele afirmou que não se submeteria a ser dominado por uma mulher e que ele sempre foi desse jeito e que não iria mudar por ninguém. E apesar de gostar dele, eu optei pela minha paz, meu sossego, e por isso pedi para o Adilson ir embora, porque de gente folgada como ele eu já estava cansada, e deixei bem claro que eu não era a mãe dele e nem empregada. E do mesmo jeito que ele trabalhava e se sentia cansado quando chegava em casa, comigo não era diferente. Mas o Adilson, aquele dia, estava com a pá virada e por isso discutimos muito e nenhum dos dois quis ceder. E como ele era topetudo e eu não ficava para trás, no momento em que eu afirmei que a porta era a serventia da casa, ele pegou as suas coisas e foi embora. O meu filho não ficou feliz com a situação e chorou, pediu para o Adilson não ir embora e para não deixar o Lorenzo triste, ele prometeu que a amizade deles não tinha nada a ver com os nossos problemas e garantiu que eles continuariam se falando. Realmente, o Adilson não decepcionou meu filho, mesmo a gente não estando mais juntos. Ele passava em casa, pegava o Lorenzo para as aulas de judô. Final de semana, o meu filho passeava com ele e os dois se falavam direto pelo telefone. Todos os dias o meu filho ligava para o Adilson. Os dois tinham uma relação de pai e filho.
E a surpresa maior nessa amizade que havia entre eles foi quando houve a comemoração dos Dias dos Pais na escola. O meu filho não havia comentado nada comigo, mas ele tinha convidado o Adilson para assisti-lo cantar uma música em homenagem aos pais. E enquanto eu estava sentada assistindo às apresentações, o Adilson chegou e se sentou ao meu lado. E eu quase não acreditei. Perguntei o que ele estava fazendo lá. E ele me informou que havia sido convidado pelo filho do coração e que ele nunca, jamais iria desapontá-lo, e por isso estava ali. Quando o Lorenzo começou a cantar, percebi que os seus olhos se encheram de lágrimas ao notar a presença do Adilson. O meu filho cantou a música toda emocionado. E o Adilson também se emocionou. E eu mesma não pude conter as lágrimas. E no final da apresentação, o Lorenzo correu em direção ao Adilson e entregou um desenho onde estava escrito: "Papai, eu te amo". Foi um momento muito emocionante para todos nós. O Adilson pegou o meu filho no colo e falou: "Eu também te amo, filho". E nós três choramos. E o Lorenzo, abraçado ao Adilson, disse: "Papai, volta para casa". Adilson olhou para mim e eu não disse nada. Mas ele, para não deixar o Lorenzo sem uma resposta, afirmou que ele e eu iríamos conversar. E realmente tivemos uma conversa madura e decisiva. Adilson disse que não iria perder a família incrível que ele construiu por conta de uma ideia cafona e machista. Pediu desculpas pelas suas falas e garantiu que dali para frente seríamos uma família que andaríamos juntos. Estamos juntos há 13 anos e desse nosso amor nasceu a Rebeca, e o Adilson realmente cumpriu o que prometeu.